O capítulo 6 do livro de Isaías é um dos relatos mais fascinantes que a Bíblia traz, isso porque é nesse texto que o profeta tem uma visão do trono de Deus. Mistérios e aprendizados podemos extrair dessa passagem, e é isso que iremos fazer no vídeo de hoje. Iremos decorrer sobre essas verdades hoje, mas antes disso gostaria de pedir a sua ajuda. Nosso desejo é que esses conteúdos cheguem a mais pessoas. Por isso gostaríamos de pedir para você nos ajudar se inscrevendo em nosso canal e assinando o sininho de notificações. E se você gosta desse vídeo, não se esqueça de comentar, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. O texto de Isaías capítulo 6 diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá, e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele, e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam, e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. No capítulo 6 do livro de Isaías, encontramos esse relato impressionante e poderoso da visão que o profeta teve da majestade de Deus em seu trono. Este evento marca um momento crucial na vida de Isaías e na sua vocação como profeta. A visão começa com Isaías descrevendo o ano da morte do rei Uzias, um momento de transição e incerteza para o povo de Israel. Em meio a essa atmosfera de mudança, Isaías tem uma experiência extraordinária, que transcende os limites do tempo e do espaço. Mas isso só acontece após a morte do rei Uzias. Mas quem foi Uzias? Uzias, mencionado na Bíblia, foi um dos reis de Judá. Ele reinou por um longo período, cerca de 52 anos, aproximadamente de 792 a 740 a.C., conforme os registros bíblicos. Uzias é conhecido por seu reinado próspero e seu sucesso militar. Durante seu governo, Judá experimentou um período de estabilidade e prosperidade econômica. Uzias fortaleceu as defesas do reino, construiu cidades fortificadas e expandiu as fronteiras. Ele também investiu na agricultura e na criação de gado, promovendo o bem-estar do povo. No entanto, apesar de seus muitos sucessos, Uzias também enfrentou desafios. Um dos eventos mais conhecidos durante seu reinado foi sua transgressão ao entrar no templo e tentar oferecer incenso, uma função reservada aos sacerdotes. Por essa ação, ele foi punido com lepra, o que o levou a viver em isolamento até sua morte. A referência a Uzias no capítulo 6 do livro de Isaías marca um ponto de virada na história de Judá e no ministério do profeta. A morte de Uzias trouxe incerteza e mudança para o povo, e a visão do trono de Deus foi um lembrete poderoso da soberania divina em meio a essas circunstâncias turbulentas. É logo após a morte do rei Uzias que Isaías relata que viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, com sua roupa enchendo o templo. Isaías relata ter visto serafins em sua visão. Os serafins são uma classe de anjos mencionada na tradição religiosa judaico-cristã,
especialmente na Bíblia. O termo serafim deriva da palavra hebraica seraf, que significa arder ou queimar, refletindo sua natureza associada ao fogo e à luz divina. Na tradição cristã, os serafins são frequentemente retratados como anjos de alta hierarquia, associados à adoração e à presença direta de Deus. Suas 6 asas simbolizam seu estado elevado e sua proximidade com o divino. Ao cobrir seus rostos e pés, eles demonstram humildade e reverência diante da santidade de Deus, enquanto voam para executar sua vontade e servir como mensageiros celestiais. Embora os serafins sejam uma das classes de anjos menos mencionadas na Bíblia, sua presença na visão de Isaías e sua associação com a adoração divina os tornam figuras significativas na compreensão da natureza celestial e da experiência espiritual humana. Eles são seres angelicais de brilho intenso, estavam ao redor do trono, clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A expressão santo, santo, santo na Bíblia é profundamente carregada de significado e mistério, evocando a santidade e a majestade de Deus. Aqui estão alguns dos mistérios e significados associados a essa expressão. Trindade. Uma interpretação comum da repetição de santo 3 vezes é a referência à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao proclamar santo, 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 os serafins na visão de Isaías capítulo 6 versículo 3 reconhecem a trindade divina e a santidade de cada pessoa da trindade. Santidade absoluta de Deus. A repetição enfática de santo sugere a absoluta santidade e pureza de Deus. Ele é separado e distinto de toda a criação, transcendendo completamente qualquer conceito terreno de santidade. Santificação contínua. Alguns teólogos interpretam a repetição como uma ênfase na contínua santificação de Deus. Ele não é apenas santo em um momento ou lugar específico, mas sua santidade é eterna e imutável, permeando toda a sua essência e atividade. Adoração celestial. A visão de Isaías retrata os serafins clamando: Santo, 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 enquanto adoram a Deus em seu trono. Essa adoração celeste reflete a reverência e a exaltação que permeiam o reino espiritual, onde os seres angelicais proclamam a santidade de Deus incessantemente. Chamado à santidade. Alguns interpretam a expressão como um chamado à santidade para os crentes. Ao testemunhar a santidade de Deus, somos desafiados a viver vidas santificadas, separadas do pecado e consagradas ao serviço de Deus. Esses são apenas alguns dos mistérios e significados associados à expressão santo, santo, santo na Bíblia. Sua repetição enfática e sua conexão com a visão de Isaías destacam a magnitude da santidade de Deus e inspiram reverência, adoração e reflexão entre os crentes ao longo dos séculos. O poder e a santidade de Deus são tão intensos que os próprios umbrais do templo tremem diante de sua presença. Até mesmo os objetos inanimáveis reagem diante da presença e do poder de Deus. Ao testemunhar essa visão, Isaías é imediatamente confrontado com sua própria condição pecaminosa e a de seu povo. Ele reconhece sua impureza e a impureza dos que o cercam. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, exclama ele. A expressão ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, proferida pelo profeta Isaías em Isaías, capítulo 6 versículo 5, revela vários mistérios e aspectos da experiência humana diante da santidade de Deus. Reconhecimento da própria pecaminosidade. Isaías, ao se deparar com a santidade imaculada de Deus na visão do trono, reconhece imediatamente sua própria condição pecaminosa e impura. Sua reação é uma manifestação da consciência aguda da natureza corrupta da humanidade diante da perfeição divina. Sentimento de indignidade e inadequação. A exclamação de Isaías reflete seu senso de indignidade e inadequação para estar na presença de Deus. Ele se vê como um mero mortal, cujos lábios impuros o tornam indigno de estar diante da santidade de Deus. Consciência da condição humana, ao reconhecer não apenas sua própria impureza, mas também a impureza do povo ao seu redor. Isaías demonstra uma profunda compreensão da condição humana em geral. Ele reconhece que a humanidade, como um todo, está manchada pelo pecado e pela imperfeição. Humildade diante de Deus.
A reação de Isaías também revela sua humildade diante da grandeza e da santidade de Deus. Ele reconhece sua própria pequenez e limitações em comparação com a transcendência divina, demonstrando uma postura de humildade e reverência diante do Criador. Anseio por perdão e purificação. A expressão de Isaías sugere um anseio por perdão e purificação. Ao reconhecer sua impureza, ele anseia por uma purificação que o torne digno de estar na presença de Deus. Essa busca por purificação é uma aspiração comum entre aqueles que reconhecem sua própria pecaminosidade diante da santidade de Deus. Em suma, a declaração de Isaías revela mistérios profundos sobre a natureza humana, a consciência da própria pecaminosidade e a busca por redenção e santificação na presença de Deus. É logo após essa cena, aonde o profeta reconhece seu estado pecaminoso e também a situação do seu povo, que um dos serafins voa em direção a Isaías com uma brasa viva do altar celestial e toca seus lábios, simbolizando a purificação de seus pecados. Em seguida, ele ouve a voz do Senhor, que pergunta: "Quem enviarei? Quem irá por nós?" Isaías, agora purificado e cheio de zelo, responde prontamente: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Esta resposta corajosa marca o momento em que Isaías aceita sua vocação profética, disposto a servir como mensageiro de Deus, para levar sua palavra ao povo de Israel. Algumas lições aprendemos com a experiência do profeta Isaías no capítulo 6. A primeira é sobre, chamado à missão e serviço. Após sua purificação, Isaías ouve a voz de Deus perguntando quem será enviado. Ele responde prontamente: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Essa resposta mostra sua disposição em se entregar ao serviço de Deus. A visão do trono de Deus nos lembra que somos chamados a servir ao Senhor e a proclamar sua mensagem de amor e redenção ao mundo. A segunda fala sobre o empoderamento divino para o serviço. Deus capacita Isaías para sua missão profética, tocando seus lábios com uma brasa viva do altar celestial. Isso simboliza a purificação de seus pecados e o capacita para falar em nome de Deus. A visão nos ensina que Deus nos capacita e fortalece para cumprir os propósitos que Ele tem para nós. A terceira demonstra a fidelidade mesmo diante da adversidade. Isaías recebe uma difícil missão de proclamar uma mensagem de juízo e arrependimento a um povo teimoso e obstinado. No entanto, ele permanece fiel ao chamado de Deus, mesmo diante da oposição e da rejeição. Sua vida nos ensina a importância da fidelidade e da coragem em proclamar a verdade, mesmo quando é impopular ou difícil. A visão do trono de Deus descrita por Isaías no capítulo 6 é um poderoso testemunho da santidade, majestade e soberania divina. Ela revela a transcendência de Deus e a sua disposição de se comunicar com a humanidade por meio de seus profetas. Para Isaías, essa visão não apenas transformou sua vida, mas também o capacitou a cumprir a missão que Deus lhe confiou, de proclamar sua palavra ao mundo.